A gente sempre está aprendendo e apreendendo, sabe? A gente está num momento que a gente tem que crescer mesmo, rever uma série de coisas. Eu acredito que esses movimentos que começam pequeno vão crescendo, sabe? O tempo inteiro eu ainda estou descobrindo a questão do homem trans, da mulher trans. E a gente tem que alargar o nosso conhecimento. Então tem essas masculinidades que me encantam muito. A gramática é machista, a gramática é autoritária, ela é imperativa. Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Al Masculina. Ao lado dos meus parceiros e parceiras, encerramos a série Masculinidades Brasileiras na visão do nosso convidado do 7º episódio, o escritor e dramaturgo Marcelino Freire. Com ele, revisitamos muitos dos temas que tratamos aqui ao longo de 4 temporadas no seu espaço de resistência afetiva na podosfera. E ainda trazemos o psicólogo e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati, no quadro Lugares Comuns. Para você que ouviu os 2 episódios anteriores, que estão imperdíveis, já sabe que resgatamos essas 3 pérolas do nosso arquivo, gravadas em 2020, com 3 convidados que já passaram pela Masculina para esta série especial. Marcelino, a gente falou muito na nossa conversa no seu episódio sobre sua trajetória no teatro, na literatura, sua infância, suas referências de masculinidades. Eu queria saber o que das discussões sobre as masculinidades e cultura de gênero, o que mudou na sua percepção sobre a sua masculinidade e se mudou alguma coisa, qual que seria um exemplo que você poderia dar para a gente? Muda a toda hora, viu, Paulo? Muda a toda hora, porque a cada instante tem uma novidade, algo para a gente aprender e apreender. O que é muito vício que a gente herdou, não é? É muita coisa que a gente vem repetindo aí, por mais que a gente seja aberto, por mais que a gente seja poeta, adepto da arte, experimentação, um coração sempre aberto para a compreensão, para o abraço, para o afeto, a gente sempre está aprendendo e apreendendo, sabe? Agora, há pouco mesmo, não vou lembrar o nome do documentário, mas eu assisti a um documentário na Netflix em que se fala da trajetória da transexualidade no cinema mundial. Eu fiquei envergonhado diversas vezes, com todos os méritos aos cineastas, as limitações da época, mas eu mesmo estava revendo uma série de coisas em relação ao sexo, em relação ao afeto, ao machismo, a visão restrita e reduzida que a gente tem dos outros corpos. Nossa, Senhor, eu fiquei assim impressionado e revendo muita coisa. Então é o tempo inteiro, amigo. E eu acho isso excelente. A gente está num momento que a gente tem que crescer mesmo, rever uma série de coisas. Esse documentário chama Revelação, eu acho, Marcelino, que é produzido pela Lavigne Cox, que mostra os estereótipos em relação aos transgêneros no cinema, nas séries americanas, né? Isso mesmo. Eu fico relendo meus contos, olhando ali onde que a minha visão se estreita bastante. Claro que eu acho que a gente trabalha com as nossas limitações, né? Mas nada como um assunto assim, para que a gente se revisite, né, nas nossas questões. Eu fiquei extremamente de coisas que talvez eu tenha rido em algum momento no cinema ou nas séries e que eu falei, meu Deus do céu, que ignorância, né? Exatamente. Em algum momento eu ri, em algum momento eu compactuei, em algum momento eu achei aquilo tudo muito natural. E não é o tempo inteiro aprendendo. Olha só, hoje mesmo eu estava reouvindo uma canção de Chico Buarque, aquela canção cantiga. Ele lançou essa canção, o movimento feminista discutiu com o Chico, com todo respeito ao maravilhoso Chico Buarque, dizendo, olha, quando na tua canção o narrador da canção disse que abandonaria mulher e filhos para ir em companhia de uma outra mulher, o movimento chegou para o Chico e disse, olha, é o que mais acontece, essa coisa da mãe solteira, do marido ficar e pegar a estrada e abandonar os filhos para a mãe criar. Então, isso é um caso assim, muito frequente, sobretudo nas periferias do Brasil. Então, o que elas estavam pedindo era só para ele dar uma olhada nessa
decisão daquele personagem, digamos, da música dele. Claro e evidente que ele faz as músicas, que o Chico é o Chico Buarque. Na época eu disse, não, isso é uma narrativa e tal, mas ouvindo hoje, eu estou falando hoje, eu disse, olha só, eu precisei desse tempo, essa música já foi lançada tem um tempinho já, uns 3 ou 4 anos. Caramba, eu precisei de 4 anos para pensar que, de fato, isso é um caso muito sério das mães que criam seus filhos sozinhos, né? E que o marido diz assim, vou abandonar vocês e vou embora. Não que o Chico precisasse ter a razão disso, ou a ciência disso, mas eu entendo a reivindicação. Ninguém está naquele corpo, naquele lugar, naquela periferia, no corpo da mãe solteira, ninguém está. Então, quando o movimento chama atenção para isso, cai a ficha. São 5 milhões de pessoas no Brasil estimadas que não têm um pai na certidão de nascimento, né? O próprio Criolo também reviu canções dele, o Emicida, enfim, né? A gente vê esse movimento, né? Eu queria saber qual que é a sua percepção sobre as masculinidades brasileiras hoje e fazer um exercício de futuro para onde a gente está caminhando. Eu sabia que você ia rir. Quando abre o jornal, você viu agora, estupro culposo, aí a gente tem que ficar o tempo inteiro nas redes sociais, levantando a questão, mostrando que a justiça caminhou errada, que a vítima vira culpada. Eu não sei para onde a gente está caminhando, é o tempo inteiro, é sufocamento, né? E, olha, eu acho que a gente é exceção, esse processo é exceção, que nós estamos conversando, é uma bolha de exceção. Eu olho assim para frente e não vejo muita coisa, não. Eu vejo um momento que a gente vai ter que ligar mais energicamente para que as coisas fiquem mais claras, ou mais assentadas, ou mais conquistadas. Tem um trabalho todo da educação no Brasil, se começa a discutir essas coisas em sala de aula, não se tem a patrulha ideológica. Paulo, ao mesmo tempo eu fico tão pessimista por essas coisas que a gente acompanha, mas, ao mesmo tempo, eu olho uma geração aí muito esperta que está chegando, exatamente essa geração que transita pelas redes sociais, tem uma geração aí que me parece ser muito mais plural. O corpo já aparece aí como um posicionamento. As relações me parecem ser relações mais abertas. Tem uma juventude aí muito esperta e que me anima. Pelo menos isso, é nisso aí que eu me seguro, nesses exemplos aí. No nosso episódio comentou muito da sua antena ligada para a periferia, né? Você acha que de lá pode vir alguma esperança nesse sentido de apontar novas referências ou amplitudes, esse jeito de estar no mundo das masculinidades? É uma periferia que tem se movimentado em torno dos saraus e dos slams. E nos saraus e dos slams, essas coisas vêm muito à tona. Essas questões da violência doméstica, do machismo, da homofobia, essas questões estão o tempo inteiro nesses saraus e nesses slams. É um movimento que atinge toda uma periferia, que não sabe muitas vezes o que é slam em sarau. Sim, atinge uma pequena parte, mas essa pequena parte é transformadora nos seus lugares, nos seus casulos, nas suas comunidades. Eu acredito que esses movimentos que começam pequeno, vão crescendo, sabe? Eu acho que quanto mais poetas vão sendo formados, mais eu acredito que isso pode modificar a realidade à sua volta. Então, eu sou esperançoso toda vez em que eu vejo a multiplicação de poetas e de poesia em lugar em que a poesia não é bem-vinda, né? Então, o que eu vejo na manifestação dos saraus e dos slams é um movimento transformador, porque esses temas vêm sempre à tona, esses temas educam, né? Um conto seu, que eu trouxe no aspas do seu episódio, que fala do homem de Neandertal. Você sabe algum trecho, Marcelino de cor, para falar pra gente? Eu vou pegar aqui para você. Leia pra gente, Marcelino. Homo erectus. Eu amo esse livro e esse conto, porque a Márcia Brandão, que é um episódio que eu quero muito que você ouça, que é uma violonista, curadora de museus e astróloga, ela fala muito desse homem neandertal. E ela falou que a gente ainda é muito infantil e primitivo. A gente tem muito pouco tempo em relação ao tempo geológico. Tem muito para aprender. E aí eu lembrei do seu conto. Quando ele abre o livro Balé Ralé, esse livro Balé Ralé é do ano de 2003,
seja, tem 17 anos, mas esse conto foi escrito antes, aí por volta do ano 2000, tem uns 20 anos. Quando eu estou sem uma ideia, dificilmente eu tenho uma ideia para um conto, é mais uma primeira frase, eu leio sempre livros assim que me interessam pelas palavras que estão lá. Então, um livro de antropologia me interessa pelas palavras que ali estão e como é que eu promovo essas palavras para o seu sentido artístico. Foi o que eu fiz vendo palavras lá no livro de antropologia, como era quaternária, mastodonte, eu acho uma palavra linda, selacanto. Aí eu queria muito fazer alguma coisa com essas palavras. Encontrei a forma do texto, a forma é toda em pergunta, porque esses livros perguntam para onde vamos, de onde viemos, e aí comecei a escrever o texto sem saber onde que ele iria desembocar. Então o texto ficou assim, eu utilizando essas palavras do livro de antropologia. Homo erectus. Sabe o homem que encontraram no gelo? Encontraram no gelo da Prússia, enrolado. Os arqueólogos encontraram no gelo gelado da Prússia, perto das colinas calcárias da Prússia. O homem feito um feto gelado com sua vara de pesca. Sabe o homem que encontraram com seu machado de pedra? O homem que tinha cabeleira intacta, arcada dentária, o homem macaco funerário, fossilizado na encosta que engoliu, no tempo perdido. Você viu? Tetravô dos mamíferos do Brasil, o homem vestígio, o homem engolido pela terra primitiva, da era quaternária, não sei, secundária, que caçava avestruz sem pluma, caçava o cervo turfeiras, javali e mastodonte, ia aos mares fisgar, selacanto, inimigo de rinoceronte. Sabe deste homem? Irmão do homem de Pintal, primo do homem de Neandertal, do velho Cro-Magnon, do homem de Mauer, dos Incas até dos Filhos do Sol, das tribos da Guiné, um homem de 100 mil anos antes de nossa era, ou mais, 1 bilhão de eras, um homem com mandíbula de chimpanzé, parecido o mais terrível dos répteis carnívoros do Cretáceo, um mistério maior que este mistério, navegador do jacaré, não sabe? Homem desenterrado por acaso pelos viajantes, por acaso pela paleontologia, não sabe? Visto nas costelas frias da Prússia, repito, Prússia renana, vá saber lá o que é isso. O homem ressuscitado, você viu na TV, de ossos miúdos, esmiuçados, abertos para estudo à visitação dos museus americanos, como uma múmia sem roupa, quase flagrada como se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico, um homem embrionário das origens cavernosas da humanidade. Sabe este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordogne, mesolítico, nômade, perdido. Este homem dava o cu para outros homens. E ninguém, até então, tinha nada a ver com isso. O Homo erectus. Eu lembro que quando eu estava escrevendo, eu lembrei do Homem do Gelo, que é o primeiro homem que foi encontrado no gelo, está lá no Museu Britânico. Quando eu estive em Londres, fui visitá-lo, fui dar um abraço solidário a este Homem do Gelo, porque congressos no mundo inteiro, na época, se debruçaram sobre o feofó do Homem do Gelo e ficaram discutindo se ele era gay ou se não era gay, porque haviam encontrado esperma no feofó do homem. Então ficaram ali supondo. Caramba, meu, que discussão mais primitiva. O cara foi lá numa moitinha, há não sei quantos anos, lá, ele foi feliz ali, sem poluição, naquele matagal. Aí ficaram, veja bem, não sei quantos anos, desenterraram o cara para ficar com o feofó dele discutindo se ele era gay ou se não era gay. Tem discussão mais primitiva? Quando eu estava escrevendo, descobri o final do conto, foi lembrando do Homem do Gelo. Se eu parasse o texto, Paulo, só na afirmação, este homem dava cu para outros nomes, virava uma piada. Aí eu dou um espaço no conto, são as duas únicas afirmações que aparecem no conto. Este homem dava o cu para outros homens. Aí eu dou um espaço e ninguém, até então, tinha nada a ver com isso. Até então, porque foram desenterrar. Eu já falei para a minha família que eu quero ser cremado, para não ficarem com o meu feofó, não sei quantos anos depois ali, investigando o que é que eu andei fazendo, meu feofó, fiscal do feofó. Que é isso, cara? Grande escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, dava o fiofó. Eu vou ser cremado e não digo onde jogou a cinza, não, porque a tecnologia está muito avançada, eles pegam um pozinho de você ali e descobrem toda a sua vida
Lugares Comuns, com o psicanalista e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati. No episódio 60, que abriu essa nossa temporada com o escritor e psicólogo Alexandre Coimbra Amaral, a gente falou um pouco sobre o quanto a gente tem buscado escapar dessa dura realidade nos nossos tempos, em especial esse contexto político devastador no Brasil, e também dessa dificuldade de se colocar em atrito que toda e qualquer relação pressupõe. O que nesse contexto, como é que fica o lugar do prazer e das masculinidades que muitas vezes buscam em vícios como as redes sociais, alcoolismo, pornografia, as drogas, uma válvula de escape, né? Assim, a gente está num contexto tão árido, ao mesmo tempo em que a gente vai buscar nas relações algum ponto de apoio, mas também está tudo muito escapista, muito superficial, difícil encontrar momentos em que você consegue aprofundar e realmente se colocar diante do outro por inteiro, né? Em troca, em intercâmbio, em estabelecimento de conexões um pouco mais para além do assunto da pauta do dia. E aí eu queria também saber uma coisa que até a Vera Iaconelli já abordou no podcast dela, por que o prazer é muitas vezes tratado com moralismo pelas famílias e pelo Estado? A tradição judaico-cristã ajuda bastante, ou ajudou bastante. Não sempre foi, mas existe algum moralismo. O prazer é muito proibido, né? Quer dizer, o texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, fala sobre isso. Também ele sacou isso em 1930. Existe uma proibição, sim. Nós, neuróticos, nos proibimos de maneira muito eficiente. Havia do desejo, se autorizar a ter algum prazer. E isso se agrava, Paulo, talvez num momento onde a divisão tão binária, o imaginário esteja tão consistente, porque o imaginário consistente é sinônimo de empobrecimento de troca. O que seria esse imaginário consistente? O imaginário consistente é quando o outro não existe. O outro não existe. O que existe são relações espelhadas, vamos dizer assim. Eu me relaciono com o meu reflexo no espelho a partir absolutamente tomado pelo meu imaginário. E o problema do imaginário absoluto é que ele se divide num binarismo que é mais ou menos esse, é matar ou morrer. A sua existência, se é que ela acontece em algum momento, ela deve ser aniquilada, porque ela me ameaça. A sua existência me ameaça, a sua crença ameaça a minha verdade. E eu devo defender a minha verdade, mesmo que eu tenha que te matar. Não é isso que a gente está vendo Putin fazer agora? É alguém que tem uma profunda crença e a minha crença deve aniquilar a sua, porque a sua me lembra do meu desejo. E aí é um problema, né? Não é isso, a base da homofobia não é essa, gente. O homofóbico é aquele que deseja outro homem e condena o desejo do outro. Olha que covardia. Quer dizer, o neurótico também é um covarde, né? Em muitos aspectos. Olha, isso acho que uma análise pode ajudar. Talvez não acredito que a análise... Acho que existem vários métodos, várias formas de psicoterapias, mas talvez a psicanálise, pelo pouco que ela pode fazer no mundo, talvez ela ajude um pouquinho aí. Então é fraturar o nosso imaginário. Acho que é uma grande travessia analítica, sair de uma posição completamente idiota num começo de análise, ou, dito de outra maneira, toda fálica, para um lado não todo idiota, que é o não todo fálico. Anos e anos, e não é pouca coisa, gente. Deixar de ser um idiota completo ou uma idiota, nossa, pode ser uma grande passagem. Mas quanto mais cedo, melhor, né? Que aí você fica menos tempo de vida idiota, né? Ah, sim, para a própria pessoa. Quer dizer, é bom para quem está em volta, mas do ponto de vista do prazer, que foi a pergunta, você só extrai um prazer autêntico pela saída feminina. A saída pelo feminino, que é a saída não toda fálica ou não toda idiota. Lacan nomeava assim: eu prefiro uma posição lógica, que a gente tire o gênero.
Feminino serve para homem e para mulher. Então, qualquer estilo de sexuação. Falo não é pinto. Falo é o indexador da diferença. Só isso. Só isso não. Tudo isso. Tudo, né? Isso tudo. E isso, quando você fala de ir pela via do feminino, para mim, quando eu leio e escuto isso, tem a ver, assim, menos utilitária e pragmática da ação. Então, por exemplo, quando fala do prazer, o prazer ele não tem um objetivo final. Por exemplo, como o trabalho. Trabalho este mês para receber. Trabalho para fazer uma carreira. Trabalho para produzir algo de sentido no mundo. Mas as drogas, o álcool, o açúcar, as redes sociais, porque também tem uma coisa, quando a gente fala de vício, o Estado também entende como vício determinadas... Ele escolhe o que é droga, o que é. A gente esquece que as farmácias estão aí, a gente esquece que os bares com cigarro, com bebida alcoólica autorizada tá aí, as redes sociais estão na mão de crianças, né, com todo tipo de conteúdo. Então, o que é vício? E aí eu acho que tem uma questão moralista muito forte e uma ideia de controle e de combate desse lugar do prazer. Cuidado, não entre tanto por aí porque você não sabe onde vai dar. Mesmo nas abordagens de masculinidades, às vezes eu vejo, Guilherme, tratando que o problema é a pornografia como vício, sendo que tem por trás dessa produção audiovisual, imagética, questões políticas muito mais graves do que o próprio vício daquele que consome. Sim. Aonde tem gozo, tem pouca possibilidade de uso de prazer. Porque independe da substância. Eu queria tirar um pouco a substância, porque o objeto pornografia, o objeto álcool, o objeto droga, rede social. É como que a gente vai se relacionar com isso. Esse objeto muito colado, o excesso, a proximidade, impede o desejo, que é a via do prazer. Para ter prazer, para ter desejo, quer dizer, quase um sinônimo, desejo é castração. Desejo é um limite colocado no campo do gozo, que é aquilo que está em excesso, para que possa ser extraído um prazer. Porque se ficar 48 horas vendo pornografia ou se drogando, você não está tendo prazer. Por que não, Guilherme? Traduz aí para o pessoal de casa. É uma tentativa de ter, né? Porque a tentativa de dar conta da angústia, tamponar a angústia usando droga sem parar, ou fumando um cigarro atrás do outro, ou transando com pessoas em série, é a tentativa de tamponar, de dar conta da angústia. Só que essa tentativa, no final das contas, causa mais angústia, porque não vai dar conta, né? Então a gente acha que apreendendo o objeto, a gente vai se apoderar e vai encontrar o objeto e aquilo vai nos satisfazer absolutamente. E essa operação vai nos revelar que o objeto não pode ser apreendido, ele pode ser contornado. Isso significa que existe prazer parcial. Não existe o encontro absoluto com o objeto. Talvez exista na melancolia, mas aí é um outro problema, acho que é um outro podcast para falar sobre isso, tá? Na neurose, não. O encontro é sempre parcial, não tem encontro, você contorna. É quase que escapa. Escapa, e tem que escapar. Tem que escapar para continuar se sustentando como desejo. Não como gozo. O gozo é quando o objeto está muito próximo e a gente quase se fusiona. Aquilo é uma tentativa de encontro infinito que não acontece, mas que causa sofrimento. Marcelina, eu queria te propor uma brincadeira, um jogo, um slam. Eu queria que você enumerasse, falasse em tópicos, todos os tipos de masculinidades, pluralidades das masculinidades viessem à sua cabeça, principalmente as brasileiras, sem pensar. Vixe Maria, me dá um exemplo aí, eu fico meio bambo. Eu vou te jogar um, porque você comentou dele. Do nosso presidente é um tipo de masculinidade brasileira. Nossa Senhor. A masculinidade dos juízes, né, com o martelo na mão, a masculinidade das gravatas, a masculinidade do poder, do opressor, a masculinidade do futebol, a masculinidade dos goleiros. É muita masculinidade, né? Muita coisa, né? E as que estão ao seu redor, da sua bolha? Dos meus irmãos. Eu sou caçula e foram 8 homens e uma mulher na família. Vixe Maria, a masculinidade
de reclamar da comida, de sentar e esperar a comida chegar à mesa, a masculinidade dos poucos generosos, a masculinidade do discurso homofóbico, a masculinidade de coçar o saco e achar que pode tudo, né? Que pode tudo e que fode tudo, né? É muita coisa, Nosso Senhor. E as masculinidades da sua bolha de resistência, de poesia, de respiro? Ixi, Maria, o que é a masculinidade na minha bolha? Eu tenho que pensar, são umas perguntas difíceis, viu? Masculinidade na minha bolha, talvez o escritor comedor, o escritor que quer comer, escreve para comer todo mundo, para ser o poderoso, a masculinidade classe média também, uma masculinidade óculos aro de tartaruga, a masculinidade ainda que não viu essa diversidade acontecer nos saraus, masculinidade que reclama porque que escritores e escritoras estão chegando aí e ocupando os espaços de privilégio desses escritores, porque que os prêmios literários estão menos acadêmicos. A academia é uma masculinidade também complicada, e quando eu digo academia, é a masculinidade que se coloca fálica diante do outro, né? Masculinidades ligadas à raça, gênero também. Estava aqui só nas masculinidades tóxicas, né? Porque eu tenho uma certa recusa, né? Mas claro que tem aí o que eu tenho aprendido, Paulo. E aí você me perguntou logo no início o que é que eu tenho aprendido aí de novidade desse tempo que a gente conversou para cá. O tempo inteiro eu ainda estou descobrindo a questão do homem trans, da mulher trans, poetas do meu circuito que estão na sua fase de transição da sexualidade, cantores e cantoras, amigos e amigas que estão fazendo essa transição mesmo, né, do masculino para o feminino, ou do feminino para o masculino, poetas que eu conheci, poetas homens, agora poetas mulheres, e a gente tendo que aprender e acompanhar com um abraço e com uma compreensão e com uma abertura de mente, de coração, né? A própria Laerte, quando conheci, a Laerte era o Laerte, conheci o Laerte, né? E que fui acompanhando a transição ao ponto também de ficar... Hoje já estou muito mais acostumado com o adjetivo feminino, o artigo feminino toda vez em que me refiro a Laerte. Isso tem acontecido sistematicamente com outros poetas e outras poetas que têm feito essa transição, né? Como é o caso do amado, agora amado, Tom Grito, que está na sua transição para o masculino, né? Já está na sua transição, já está fazendo, já está situado desta maneira. Então, é um aprendizado constante, constante, constante. Também tenho, Paulo, exercitado muito a coisa do todes, artiste, candidate, porque tenho amigos nessa área aí, como Ed Marte, né, que Ed Marte é candidate a vereadore de BH, coral, grande artiste baiane que vive em BH. E é um exercício isso, de compreensão dessa língua, para se atualizar e respeitar o posicionamento do outro, da outra, de outro. A gente tem que alargar o nosso conhecimento. Então, tem essas masculinidades que me encantam muito. Esses corpos outros, esses corpos outros, que me animam a conhecer como foi, na época, a transição da Laerte, que para a gente assim era algo muito novo, para o circuito de amizade, entender o que estava acontecendo, e hoje está imediatamente compreendido, imediatamente abraçado, e assim tem que ser. A palavra visibiliza, né? Ela dá forma, ela faz existir, né? Assim como a gente aprendeu o artigo masculino e feminino, por que não aprender esta forma que vai se desdobrar em muitas outras, né? É uma forma que vai se desdobrar em muitas outras. Sabe que outra coisa também nessa quarentena, que eu voltei, eu adoro, eu sempre li gramática da língua portuguesa. Aí eu estava relendo, andei comprar uma gramática novíssima, atualizadíssima, revisada, e fui ler.
Olha que coisa maravilhosa. Eu fui ler a gramática à luz dos recentes empoderamentos. Você chega lá na parte de gênero, eu fiquei procurando. Vamos lá, o que é que a gramática não foi revisada e ampliada? O que é que ela vai contar aqui sobre a questão do gênero? Será que ainda são os exemplos, o menino jogou bola, menino e menina? Aí eu fui lá ver. E já tem algumas coisas, poucas, mas tem. Eles ainda não colocaram a coisa do todes, ainda não tem. Mas tem lá a seguinte afirmação: poeta, feminino, poetisa. Atenção, aí tem lá uma observação. Também aceitamos, ou também está em vigor, o feminino poeta também, porque é uma reivindicação, né, de um movimento que tenha o poeta, a poeta. Porque poetisa, na época em que surgiu esse adjetivo, era exatamente para dizer, lá vem as mulheres escrever. Não é poeta, ela poetisa. É uma coisinha aí. É um negócio pequeno aí. É uma poetisa, não é poeta. É uma poetisa. Veio com essa afirmação. Aí a gramática já estava ali contextualizando o uso de o poeta, a poeta. Mas a gramática é machista, a gramática é autoritária, ela é regente, ela é imperativa, você pode observar, ela é indicativa, é muita coisa, uma coisa difícil. Ela é portuguesa, ela logo na sua abertura fala rapidamente ali da questão indígena e da questão africana, mas eu acho que uma gramática agora, a gramática geralmente, tem uma exceção, inclusive, de uma autora mais antiga, que eu não vou lembrar o nome dela, mas a gramática é muito homem que escreve as gramáticas. Você pode ver, muito homem, gramáticos, todos os dicionários, não há uma dicionária, todos os dicionários, gramáticas. Eu acho que uma gramática agora ela tem que ser feita ao lado do indígena, ao lado de uma equipe trans, uma equipe de travestis. Não binários. Vamos fazer essa gramática, sim, com todo o conhecimento da gramática, mas vamos ouvir a questão indígena para saber como que a presença da palavra indígena, que passa ali na história da nossa língua, seja uma gramática portuguesa, né? Seja uma gramática portuguesa, uma gramática indígena. Preto-indígena, né? Preto-indígena, uma gramática transgramática. Então, olha só, que coisa maluca, né? Isso é uma questão de raciocínios aí recentes, eu relendo. Eu estou prevendo que você vai escrever um conto sobre isso. Eu já escrevi. Eu escrevi um conto que eu publiquei na mostra Todos os Gêneros do Itaú Cultural, que me pediu um conto, e eu estava exatamente nessa questão da gramática, que é uma pessoa falando, e a interlocutora é a língua portuguesa, a interlocutora é a língua. A interlocutora é a língua lusitana, e a pessoa começa a questionar a língua em voga. E tenho lido, eu adoro ler e vou olhando os exemplos, vou olhando os autores que a gramática cita. Vamos ver lá se vai citar Carolina Maria de Jesus, Daniel Munduruku, se vai citar Eliane Potiguara. Dificilmente. Então, olha quanta coisa que precisa ser revista, né, amigo? E você falou que aprendeu muito com alguns episódios da Masculina. Eu queria te falar que o retorno que a gente teve desse episódio foi incrível e, principalmente, você me fez olhar para a minha estante de livros de uma nova maneira. Tanto como aliados, como anjos poderosos, guardiães da minha existência, quanto também vi que faltavam muitos outros tipos de guardiães e de influenciadores do meu pensamento. Foi um aprendizado que eu tive com você, um dos vários, e sempre aprendo. Não, vocês me ensinam muito, eu ouço, vocês me ensinam, aprendo, eu acho que é uma discussão, porque eu estou aprendendo aqui, eu estou aqui atento para aprender. E uma das coisas que eu tinha falado para você era, vamos olhar para as nossas estantes e vamos ver se a gente só tem livro da Companhia das Letras. Se só tem livro da Companhia das Letras, a Companhia das Letras está fazendo a biblioteca de vocês, pô. Cadê as outras editoras? Cadê as editoras pequenas? Cadê os autores independentes? Cadê a cena dos slams? Cadê os negros? Cadê as negras? Os africanos que você conhece só são os africanos brancos, os africanos negros, as africanas, e a poesia, rapaz, pelo amor de Deus, é muita coisa. O mundo é amplo. O mundo é amplo. E eu ainda estou em defasagem com muita
coisa. Nossa, se você tá, imagina eu. Se você tá, imagina eu. Lugares Comuns, com psicanalista e criador do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia, Guilherme Fati. Desde o início dessa temporada, a gente tem procurado ficar muito atento pelo fato de ser um ano eleitoral, que pra gente, e pra quem tá um pouco consciente da realidade, é um ano fatídico, extremamente importante, que vai definir quanto tempo a gente vai levar para reconstruir o Brasil. Se vão ser anos ou décadas, ou quantos anos a gente vai precisar para reconstruir meio ambiente, educação, cultura e tudo mais para um país que voltou para a linha da pobreza, que é recorde mundial de desemprego e por aí vai. E no seu podcast, A Loucura Nossa de Cada Dia, tem um episódio sobre esperança, medo e expectativas, que eu adorei esse episódio. Eu queria saber como é que você percebe que as masculinidades lidam com esses sentimentos nesse contexto político hoje, no Brasil, e por que esse assunto, que deveria ser tratado como algo que faz parte do nosso cotidiano, a política, provoca tanto os nossos afetos. E entra no pacote, não se fala sobre religião, futebol e política. E você percebe como a gente tende a polarizar, mas no sentido de dar consistência absoluta a algumas posições, e aí não tem discussão. É Deus acima de tudo. Se é Deus acima de tudo, acabou. É o fim. Esse é um problemaço. De qual Deus estamos falando, para início de conversa, né? De qual Deus? Por que Deus é homem, né? Tem papa mulher? Por que não tem? Bom, aí a gente vai... Estado laico, vambora, né? Vambora. Mas se é Deus acima de tudo, acabou. Acabou. Nesse sentido, você começa a perder a esperança, mas a esperança no sentido não de uma expectativa muito idealizada, né? Eu sou cético nesse sentido. Eu acho que a gente quase voltou para a Idade Média e vai demorar muito para avançar. Não sei se eu vou estar aqui. Não sei se a próxima geração vai estar. Não sou muito otimista nesse sentido, mas estamos aqui agora. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, Guilherme? Bom, uma parte a gente já está fazendo. A gente está conversando, a gente está levando e expondo a nossa conversa, a gente está compartilhando algo do que a gente está elaborando aqui agora. Então, elaborar, simbolizar, redirecionar, reendereçar respostas. Isso não é pouca coisa, gente. Isso tem efeitos na realidade. Não é pouca coisa. Escutar o outro de maneira autêntica, na sua angústia, de maneira íntegra. Escutar não é ficar esperando para dar resposta em cima do que o outro está falando, né? Poder acolher o outro. Então, isso é possível. E isso tem efeitos na realidade. Quando isso vai, de que forma, qual é o tempo que isso vai acontecer, eu não sei. E qual sintoma que você percebe nesse contexto tão polarizado que a política gera tantos afetos e tantas reações que a gente não se cansa de surpreender com bizarrices cotidianas? A gente não quer ver, a gente tenta recalcar em nós mesmos o que a gente e jogar no outro, né? Então é difícil. Seria tão bom se nas escolas, na universidade, a gente tivesse mais filosofia, mais psicologia, psicanálise, antropologia. Isso devia fazer parte do ensino primário, gente. Nada contra a química. Mas a capacidade de exercitar e de exercer o pensamento crítico. Acho que isso está fora. E a partir do momento que isso está fora de uma sociedade, como que a gente muda, gente? Como é que a gente faz alguma coisa se eu estou na minha própria consistência, no meu próprio imaginário e tomando o outro como uma ameaça, que deve ser anulado, cancelado ou morto? Para você que ouviu os 2 episódios anteriores e nos acompanha há 4 temporadas, com essa série especial, celebramos a nossa jornada. Essa é uma forma que encontramos de nos despedir desse espaço tão especial
que nos ensinou e criou tantas conexões afetivas e carinhosas. Esperamos que essa pausa seja apenas um até logo, para que possamos ter melhores condições para levar esse espaço adiante num futuro próximo. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Márcia Brandão e Guilherme Fati, e a todos que disponibilizaram seu tempo para compartilhar suas vivências nos episódios e quadro Lugares Comuns ao longo de toda a nossa jornada. Para quem nem imaginava chegar ao 10º episódio, olhar esse rico panorama de mais de 70 conversas nos deu e dá uma sensação de que chegamos bem próximos do nosso propósito aqui. Agradeço a você que nos acompanhou, mandou mensagens, sugeriu convidados, enviou perguntas, comentou cada episódio e colaborou por meio da nossa campanha de financiamento coletivo ou ouvindo os episódios no Orelo a manter esse espaço. E em especial, eu dedico essa série e agradeço aos meus parceiros e parceiras que desde o início encararam essa jornada dedicando seu talento, tempo e, sobretudo, seu afeto e companhia para que hoje o Alma Masculina ocupasse um lugar na vida de muita gente. Conrado Góes, Laura Santos, Vitor Vieira, Soraya Azevedo e Luísa Guimarães, pode ter certeza que seguimos juntos na vida, sempre criando novas histórias para reinventar o mundo. Muito obrigado de verdade. Tenho certeza que cada conversa nos trouxe e vai continuar trazendo muitos aprendizados e renovar a nossa esperança de que juntos podemos mudar ao menos um pouco o nosso entorno por meio de nossa micro-revolução afetiva. Então, continue conferindo as dezenas de encontros incríveis que tivemos aqui pelo nosso site, almasculina.com.br. Lá você encontra todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Lugares Comuns e as dicas do Escuta Aqui. E também nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram @almasculina e no nosso canal do YouTube, que traz as gravações ao vivo das conversas e os vídeos do Lugares Comuns e Aspas. A Masculina sempre foi feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, @conza01, Vitor Vieira nas artes e fotos, @Vitor Vieira Fotografia, Glaura Santos, @Glaura Santos e Soraya Azevedo, @Alves de Azevedo Soraya na colaboração, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast foi realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado por todo o carinho, cuide-se e até um próximo encontro.